eu vou trazer o caso do Rei do Gado. Um caso de 70 milhões de reais. O Rei do Gado, que frequentava festas, eventos, como se fosse o dono da terra e dos animais, agora está sendo chamado de Rei dos Golpes. Quem é? Wendel Fernandes Correia. Um homem de 50 anos que acaba de ser preso, suspeito de aplicar um golpe milionário em produtores rurais por todo o Brasil. Investigações apontam que o empresário, ele prometia aos fazendeiros que ele conseguia engordar o gado, deixando os animais mais valiosos. Então, por exemplo, eu chegava para o Lombardi, faz de conta que nós estamos aqui conversando numa reunião, eu, você e o Lombardi, você que está me assistindo. Vem aqui na 2, Duriel. Lombardi, você tem quantas cabeças de gado lá na sua fazenda? 200. 200 cabeças de gado. Traz para mim, vou colocar na minha propriedade, vou engordar. Eles engordando, quanto eles valem hoje? 10 mil? Por aí. Eu vou engordar, vai valer 12. Eu ganho 1.000, você ganha mais 1.000. Ótimo. Então você ia ganhar 10, você vai ganhar 11. Legal. Beleza? Beleza. Ele levava os animais, engordava os animais e vendia os animais. Na hora de pagar, cheque sem fundo. Olha só como era a ação do Rei do Gado, chamado agora de Rei do Golpe, pela própria investigação policial. Eram golpes e mais golpes. Ele chamava os produtores rurais, ele chamava os donos de cabeça de gado e, na hora de pagar, ele dava cheque e o cheque sem fundo. Nem sabia que o pessoal ainda usava cheque. O Wendel é investigado também por aplicar golpes financeiros em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O prejuízo provocado por ele pode chegar a mais de 70 milhões de reais. Então eu peço que você pare agora o que você está fazendo para entender agora. Gente, dá para fazer um filme com a história desse homem. Dá para fazer um filme, para muitos um filme de terror, porque tem muita gente que perdeu o gado que tinha. Apostou tudo nessa oferta do Rei do Gado. Reportagem inédita e exclusiva. Balança! Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em propriedades e empresas ligadas ao principal investigado, Wendel Fernandes Correia. Utilizavam-se de empresas no ramo do agronegócio aí para praticar aí diversos golpes, né, e apropriação de semoventes, né, de gado, cavalo, etc., mas o principal gado. Segundo as investigações, o empresário de 50 anos teria causado um prejuízo a diversos produtores rurais, investidores e instituições financeiras. Ele fazia uma promessa de investimento no gado, o investidor vinha, colocava o gado para engordar na fazenda, e ele adquiria o gado, colocava o gado lá com a promessa de que depois faria a repartição do lucro da engorda desse gado. No entanto, tão logo esse gado chegava na fazenda, ele ia e vendia o gado que pertencia à pessoa. Esse gado era vendido para o frigorífico e abatido. E que hoje aí a estimativa é na ordem de 70 milhões de reais de prejuízo. Ainda segundo a polícia, o Wendel, que tem dupla cidadania, também estaria sendo investigado nos Estados Unidos. Ele está sendo investigado também por crimes financeiros e fraudes perpetradas em Nova Jersey, nos Estados Unidos, né, em Newark. A gente já tem contato com as autoridades americanas. Sérgio, que mora em Vitória da Conquista, na Bahia, teve um prejuízo de mais de 4 milhões de reais, com 2.137 cabeças de gado. Depois de eu trazer 2.000 animais para dentro do confinamento, menos de 30, 40 dias, ele não me deixou mais ver meus animais. Então eu não vendi o gado para ele, eu tenho um contrato de parceria. Ele não deixando mais ver meus animais, eu comecei a pressionar ele. Aí ele começou a me dar esse monte de cheque, predatado com datas futuras. E os cheques foram todos para os bancos e nenhum tinha fundo. O produtor rural conta que não desconfiou do empresário. Fui recebido ele numa mansão na sede da fazenda, consultei o CNPJ da fazenda, naquela atualidade era 15 milhões de reais de capital social. Liguei para as pessoas da região, os motoristas que iam lá buscar os animais, sempre falavam bem dele. Eu jamais imaginei que eu ia passar por isso e jamais imaginei que tinha tantas pessoas lesadas. A fazenda de Rosalvo foi arrendada por Wendel com a promessa de compra, mas a negociação não foi adiante. Fizemos um compromisso de compra e venda. Aí venceu o prazo, ele não pagou nada.
Aí foi só prometendo de pagar e foi jogando para frente. E aí foi vencendo o prazo, ele foi me dando cheque com assinatura errada, outros cheques não tinha fundo. O empresário ainda teria tentado fazer um empréstimo em nome da vítima com documentos falsos. Ele tentou obter um empréstimo com uso de documentação falsa junto ao BNDES, um empréstimo esse na ordem de 60 milhões de reais, né? E nós temos vítimas identificadas aí, não só no estado de Minas Gerais, mas na Bahia e em outros estados também. Wendel Fernandes foi preso em um hotel de luxo na região sul da capital e negou as acusações. Ele menciona, inclusive, que um dos fatores que causaram aí a desestabilização dos negócios dele foi a guerra da Ucrânia. Pô, a guerra da Ucrânia desestabilizou. Agora, você faz uma negociação dessa, você vai pegar um chequinho, aí o chequinho bateu e voltou. 100 mil, cheque de 100 mil. Lembra, Lombardi, do chequinho? É o cheque borracha, né? Cheque borracha, bate e volta. Não dá, né? Não dá. Hoje em dia, você tem que, você tem que botar a cabeça no lugar e ver direitinho. As pessoas, elas entram numa conversa. Olha, você aqui paga 5, eu vou te dar 10. Não, como 10? Eu não quero sair em defesa das pessoas que caíram, mas já saindo em defesa. No começo dá tudo certo. Não é um golpe aleatório. O cara vai ganhando a confiança. No começo você vai ganhando. Ele te dá um pouquinho para te tirar muito depois. É complicado.